Olá! Hoje tem estreia para os fãs do cinema e da música brasileira. O filme João, o Maestro, de Mauro Lima, é a cinebiografia de um dos maiores pianistas do mundo, o brasileiro João Carlos Martins. Quando criança, João foi apontado como um prodígio no piano. O sucesso fez o artista ganhar os noticiários e se apresentar em todo o mundo. Já adulto, ele sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita. Enquanto tenta se recuperar, ele segue se apresentando em concertos para uma mão só. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda. João se reinventa, dessa vez como maestro. Outro filme nacional que está em cartaz no Rio é o documentário de Samira Bujanra e Tito Gonzalez Garcia, O Deserto do Deserto. O longa retrata um dos mais duradouros e menos conhecidos conflitos do planeta, a invasão do Saara Ocidental e o drama do povo saarauí. Os saarauís são beduínos nômades que vivem na região da última colônia africana, território até hoje administrado pela Espanha e que foi invadido pelo Marrocos em 75. Os diretores passaram um mês filmando nos campos de refugiados saarauís na Argélia e no chamado Território Livre Saarauí. E acabaram fazendo parte do conflito quando o jipe deles explodiu ao passar sobre uma mina antitanque a apenas 800 metros do destino final, o Oceano Atlântico. Muitas vezes, como nos documentários, o cinema retrata a realidade. Em outras, ele constrói realidades próprias. A Mostra Brasil Distópico, em cartaz na Caixa Cultural no Centro, reúne produções nacionais que imaginam diferentes futuros sombrios para o país. Está aqui com a gente o Luiz Fernando Moura, curador da mostra, para falar um pouco mais sobre o evento. Boa tarde, Luiz Fernando, bem-vindo. Obrigado. O título da Mostra Brasil Distópico já começa com uma palavra pouco usual. Explica pra gente o que é distopia. Então, distopia seria exatamente o contrário da utopia, né? Se a gente pensar a utopia como futuro desejado, feliz, a distopia seria exatamente aquele futuro que não é exatamente o futuro esperado, programado, como projeto coletivo, né? A escolha tem a ver com um desejo de descobrir uma cinematografia que às vezes as pessoas acham que não existe, que são filmes de ficção científica feitos no Brasil. Apesar de serem ficções, de alguma forma se assemelham ao momento do nosso país, ou a um futuro possível para o nosso país? Sim, de maneiras muito diversas. Por exemplo, no Brasil S.A., do Marcelo Pedroso, é um filme de 2015, se a gente for pensar dos mais recentes. Ele conta a história de uma maneira muito própria de um cortador de cana-de-açúcar que vai embarcar numa missão espacial. Tem algo de ironia, né? De alguma forma, parece que o filme, ou de várias formas, o filme de fato questiona um pouco muitas das nossas escolhas históricas, né? E de alguma forma são filmes desencantados um pouco com perspectivas do presente e que levam para a tela isso de forma muito inventiva. São 37 filmes e 16 longas e 21 curtas. Todos esses filmes parece que de alguma forma, mais ou menos, assim, lidam com a ficção científica, com as formas da ficção científica, imaginam esse futuro que não é feliz, muito para pensar o que é que há de errado hoje, né? Nos seus próprios hoje, assim. Imaginar o futuro para refletir sobre o presente. Exato. E ao mesmo tempo são filmes, assim, artisticamente incríveis, sabe? São grandes experiências, assim. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigado. Sucesso. E outro festival em cartaz que começou ontem é o Assim Vivemos, Festival de Cinema sobre Deficiência. A nossa equipe acompanhou o primeiro dia da programação no Centro Cultural Banco do Brasil. Confiram aí. Questões que envolvem o universo das pessoas com deficiência, retratadas com humor, drama, romance e muita sensibilidade. E o danado do afamado Zé Calima, tudo chora numa prima e tudo quer te traquejar. Essa é a 8ª edição do Assim Vivemos, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, principal evento do país sobre a inclusão. A mostra acontece até o dia 28 no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e depois segue para Brasília e São Paulo. São apresentados 32 filmes de 20 países e programação de debate sobre o tema, com interpretação em Libras.
Todas as sessões oferecem audiodescrição, catálogos em braille e legendas. A mostra começou em 2003 e, desde então, tem contribuído para aumentar a produção cinematográfica voltada para as pessoas com deficiência. Tinha uma certa distância ainda da narrativa que o diretor colocava no filme para aquela pessoa retratada. Hoje não, hoje a gente encontra muitos filmes interessantíssimos que conseguem realmente mostrar a pessoa com deficiência como protagonista da sua história. O festival faz parte de uma série de estratégias do Centro Cultural Banco do Brasil para promover a inclusão. É importante a gente entender que são cidadãos e eles podem ocupar esse espaço como cidadãos, como pessoas que têm direito a esse espaço. Sara acompanha o Assim Vivemos desde 2005 e é uma das fãs do evento. Esse ano, ela estreia como jurada da disputa. Eu vou avaliar a sensibilidade, da direção, por exemplo, a sensibilidade das ideias. Eu vou avaliar todo esse conteúdo. A programação completa do festival está disponível no site assimvivemos.com.br. A entrada é de graça.